silêncio na Amazônia é uma mentira. Nas margens barrentas de um afluente esquecido, o ar está pesado, úmido e denso. A água, geralmente turva e impenetrável, exibe manchas vermelhas que se espalham como óleo, denunciando que um massacre acabou de acontecer. No lodo da margem repousa o corpo de um gigante, um réptil blindado de mais de 3 metros, uma máquina biológica que evoluiu durante milhões de anos para não ter predadores, um jacaré-açu, o suposto rei absoluto destas águas. Mas o estado de sua carcaça conta uma história diferente, uma história de horror. Ele não tem marcas de garras de onça, o pescoço não foi mordido, a medula não está danificada. O que vemos aqui é uma cena de tortura. A cauda, sua principal fonte de propulsão, foi dilacerada, arrancada, pedaço por pedaço, enquanto ele ainda estava vivo. As patas traseiras não existem mais, reduzidas a ossos expostos e carne moída. Os olhos do gigante, agora vidrados e sem vida, ainda parecem carregar o terror dos seus últimos minutos de existência. Quem ou o que teria a audácia, a insanidade e o poder estratégico para subjugar o maior réptil da América do Sul? É o que tentaremos descobrir hoje aqui no Ordinário. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. É totalmente de graça e nos ajuda muito por aqui. Agora vamos ao vídeo. Para entender a magnitude dessa guerra, precisamos primeiro analisar o perfil da vítima que virou vilão, ou do vilão que virou vítima, o jacaré-açu, ou, como também é conhecido, o jacaré preto. Este animal é uma relíquia viva, um dinossauro que se recusou a ser extinto. Machos adultos podem ultrapassar os 5 metros e raras vezes chegam a impressionantes 6 metros de comprimento, pesando mais de 400 quilos de puro ódio concentrado, músculo e couro. Ele é a definição de superpredador. Sua pele é uma armadura osteodérmica, placas ósseas sob a pele que funcionam como um colete à prova de balas natural, capaz de repelir ataques da maioria das criaturas da Terra. Mas a verdadeira arma desse monstro está na frente. O crânio do jacaré-açu é desenhado para a devastação total. Suas mandíbulas exercem uma pressão que desafia a compreensão humana. Estamos falando de toneladas de força por centímetro quadrado. Imagine um carro compacto sendo solto de um prédio sobre o seu braço. É isso que acontece quando essa boca se fecha. Quando ele morde, não há negociação. O som que se ouve é o estalo seco e nauseante de ossos sendo pulverizados instantaneamente. Durante as cheias amazônicas, quando a floresta se torna um labirinto aquático submerso, ele se torna um fantasma. Ele desliza sem fazer uma ondulação sequer. Seus olhos frios, verticais e sem alma leem o movimento de tudo ao redor. Ele é a morte silenciosa. A paciência dele é geológica. Ele pode esperar horas, imóvel como um tronco podre, até que uma presa cometa o erro fatal de se aproximar. Por décadas, a ciência olhou para esse animal e decretou: ele é intocável, ele é o ápice, nada caça o caçador supremo. Mas a arrogância humana subestimou um fator crucial na guerra pela sobrevivência: a inteligência coletiva. Enquanto os pesquisadores focavam na força bruta do jacaré, algo sinistro estava acontecendo nos bastidores do ecossistema. Um som começou a ser ouvido com mais frequência durante as patrulhas nos rios. Não era o rugido gutural da onça, eram gritos agudos, frenéticos, caóticos. Pareciam risadas histéricas vindas do inferno. Eram as ariranhas, os lobos dos rios, ágeis, perigosas e fatais. Não se deixe enganar pela aparência. Se você acha que elas são apenas lontras grandes e fofas, você está cometendo o mesmo erro fatal que muitos jacarés já cometeram. As ariranhas são, talvez, as psicopatas mais eficientes da América do Sul. Elas chegam a quase 2 metros de comprimento com a cauda. Imagine uma doninha do tamanho de um homem adulto. Agora multiplique isso por 10, 15, 20 indivíduos. O que torna as ariranhas a força mais aterrorizante dos rios não é o tamanho individual, mas a mente de colmeia.
Elas operam como uma unidade de forças especiais. Elas têm uma estrutura social rígida, liderada por uma fêmea alfa que comanda a família. A comunicação entre elas é constante e complexa. Cada grito, cada som tem um significado tático como atacar, recuar, executar. Quando uma família de ariranhas detecta um intruso em seu território e para elas um jacaré-açu é um intruso mortal, não existe medo, existe apenas uma fúria calculada. Elas não fogem do monstro de 400 quilos, elas nadam diretamente para ele. Imagine a cena pelos olhos do jacaré. Ele está lá, flutuando, soberano. De repente, a água ao redor dele começa a ferver. Cabeças escuras surgem na superfície, gritando, zombando dele. Ele tenta focar em um alvo, mas elas são rápidas demais, quase que líquidas. Elas mergulham e desaparecem, reaparecendo atrás dele, ao lado, por baixo, mordendo rapidamente com dentes afiados como navalhas. É desesperador. Isso não se resume somente ao jacaré. Sucuris e até mesmo humanos já foram atacados por esses demônios da água doce. A estratégia das ariranhas é a da exaustão e da dor. O jacaré-açu é um animal de explosão. Ele tem energia para um ataque fulminante de segundos. Ele não foi feito para uma maratona de luta livre. Ele tem um tanque de combustível pequeno para alta intensidade. As ariranhas sabem disso e o vencem pelo cansaço. O ataque começa. Não é uma mordida fatal no pescoço. São centenas de mordidas pequenas que não param nunca. Morde, corre, morde, corre. O jacaré tenta submergir para proteger seu ventre macio, mas as ariranhas o seguem. Elas são mais ágeis embaixo d'água do que ele. Elas mordem suas pálpebras, suas narinas, seus dedos. O gigante começa a entrar em pânico. O predador, que nunca sentiu medo, agora está cercado por um enxame que não para, não cansa e não erra. Um cientista britânico, uma das maiores autoridades mundiais em crocodilianos, o qual não citaremos o nome neste vídeo, pois ele está envolvido em escândalos envolvendo menores de idade, presenciou o impensável em plena floresta amazônica. Ele viu a hierarquia ruir diante dos seus olhos. Um jacaré-açu colossal, no auge de sua força física, sendo humilhado por ariranhas. Ele descreveu tudo em detalhes e teve a comprovação de que o jacaré amazônico não reina sozinho. De acordo com o relato do doutor, em um momento de desespero, o jacaré conseguiu acertar uma ariranha com sua cauda. Em qualquer outra situação, o predador atacante fugiria, mas as ariranhas não. O animal ferido voltou a atacar junto com seu grupo incansavelmente. A resistência do jacaré começou a falhar. O ácido lático inunda seus músculos. Seus movimentos, antes rápidos como um raio, tornam-se lentos, arrastados. O jacaré está exausto. E agora é o momento perfeito para que ele sangre até encontrar seu fim da pior maneira possível. Afinal, as ariranhas não dão o golpe de misericórdia. Elas não buscam a jugular para uma morte rápida e indolor. Elas começam a comer o réptil ainda vivo. As ariranhas, com seus dentes afiados como lâminas de barbear, começam a desmantelar a cauda do animal, o local onde ele possui mais carne. Ele sangrará até seu fim e as ariranhas sairão com a barriga cheia. Essa brutalidade tem um propósito. Ariranhas são mães ferozes. A maioria desses ataques acontece porque há filhotes por perto. A toca das ariranhas é sagrada. Se um jacaré-açu chega perto, ele não é visto como comida inicialmente. Ele é visto como uma ameaça existencial. A resposta da família é guerra total. Mas a natureza, em sua sabedoria cruel, não joga dados viciados. O jacaré-açu não é sempre uma vítima indefesa. Existe um cenário em que o terror muda de lado. O segredo está na matemática e na surpresa. Sozinhas, as ariranhas são vulneráveis. Se uma ariranha se afasta do grupo, se ela decide investigar aquela tora flutuando na margem sem o apoio de suas irmãs, a sentença é instantânea e é ela que acaba virando o jantar do réptil. Nesse cenário, não há luta de 45 minutos, há apenas um movimento. O jacaré explode da água e a mandíbula se fecha. O jacaré a arrasta para o fundo, para uma escuridão onde ele é o mestre. Lá embaixo, ele executa o rolamento da morte, girando freneticamente para desorientar e afogar a presa.
A loba do rio vira apenas mais uma estatística na dieta do monstro. Então, quem é o verdadeiro rei da Amazônia? Essa pergunta, meus caros, é a chave de tudo. A resposta não está na força individual. Se fosse um campeonato de levantamento de peso, o jacaré-açu venceria sempre. Ele é a encarnação do poder bruto, da resiliência, da capacidade de sobreviver, praticamente inalterado desde a era dos dinossauros. Ele é o pesadelo solitário. Mas as ariranhas, elas trazem algo que a evolução raramente concede aos predadores de topo: o altruísmo armado. Elas provam que a união não faz apenas a força. A união faz o assassinato perfeito. Elas transformaram a fragilidade individual em uma arma de destruição em massa. Onde o jacaré vê eu, as ariranhas veem nós. A lição que fica escrita em sangue nas águas do Rio Negro, na bacia amazônica, é que, na natureza, a solidão é a maior fraqueza. O titã incontrolável cai porque está sozinho. As lobas vencem porque compartilham a mente, o objetivo e a violência. O verdadeiro rei não é uma espécie. O verdadeiro rei é a circunstância. É o momento. Hoje o caçador, amanhã a carcaça boiando sem cauda. Agora eu quero saber de você. Nessa guerra de titãs, de que lado você está? Você respeita mais a força solitária e devastadora do jacaré-açu ou a inteligência tática e a lealdade familiar das ariranhas? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos criar um debate aqui embaixo. Confira se você está inscrito aqui no canal e deixe seu like. Obrigado por assistir até aqui. Fui!